Fala, seus dorminhocos que não vieram gravar no dia de hoje, por quê? Não sabemos. Com um cenário estilizado em homenagem ao nosso Brasa, nós vamos falar do Brasileirão hoje, nada mais justo do que ao fundo, Ordem e Progresso, a bandeira do nosso Brasa, falando para o nosso Campeonato Brasileiro De 2022. De que esporte? Futebol. Masculino. Porque o feminino, quem sabe, um vídeo, um dia. Bom dia, Léo Rocha. Bom dia, Bruno Souza. Estão preparados para mais um vídeo? Bom dia, João. O João não veio. Bom dia para Miguel e vamos começar. Saudades, João. O vídeo de hoje será basicamente... Pra vocês xingarem os Sushi Losers. Esse é E o João, especialmente, porque não veio e se absteve. Nós vamos elencar do 20º ao 1º nossa previsão do Campeonato Brasileiro. Rimando até, você viu, E né, cara? como vai funcionar? O 20º colocado da tabela de cada um fará um ponto. Por exemplo, se pra mim o Lanterna será o Arsenal, ou pro Léo o Porto, ou pro Bruno o Vie, ele faz um ponto. O 19º faz 2 pontos, assim sucessivamente, até que o primeiro fará 20. Somaremos tudo e mostraremos Teste. pra vocês. O editor pediu pra testar o microfone rapidão. Somaremos tudo e mostraremos Justo. pra vocês como ficou a tabela, somando as 3 tabelas Exato. distintas. E aí vai ser primeiro um bate-pronto, cada um vai falando por posição qual o time que ele pensa que vai estar na nossa tabela pessoal. Depois a gente contabiliza os pontos de cada um. E é isso. Com um cronômetrozinho, nós vamos começar. Bruno, valendo. Errei, botou. Tá. O meu primeiro, o meu último. Seu 20º colocado. Havaí. Bruno, o Avaí faz um ponto para o Bruno. O meu 20º, meu lanterninha, na minha opinião, é o Goiás. O meu 20º é verde também. E se eu não me engano tem o mesmo mascote, periquito, Juventude. Então, um ponto para a Juventude, um ponto para Goiás, um ponto para para Avaí. Léo, quem é seu 19º? Meu 19º é o Goiás. Meu 19º é o Juventude. Ah, Léo, você é É muito... o Santos. Minha alma gêmea. 19º Santos eu acho perigoso, hein? Mas vamos lá. 2 pontos para o 2 Santos. pontos para o Santos. O Santos não vai decepcionar, gente. Ele vai conseguir. Juventude e Goiás também pontuam novamente. Uhum. Certo. 18º eu começo, eu vou do time que fica num lugar americano, né? O Avaí. Hawaii. Pra mim é o Santos. Curitiba, eu não esperava esse lugar Hawaii. americano. Então, Santos pra mim faz 3 pontos. Para mim o Avaí Curitiba. e para o Bruno é o Coritiba. Que... Aí eu discordo, hein, Brunão? Mas bora lá, depois a gente também debate. 17º, Brunão. 17º. Aí vem o Juventude. Pra mim vem o Cuiabá. Pra mim vem o Avaí, que é o seu 18º. Então, 4 pontos para essas 3 equipes citadas agorinha. Léo, Cuiabá e Bruno, Juventude. Juventude. E Léo Rocha. Avaí, que não fica no Avaí. Exatamente. 16º, pra mim, quem vai se livrar raspando do rebaixamento é o Santos. Fantástico. Cuiabá. Para o Bruno, o Cuiabá faz 5 pontos. E para mim, é o Cuiabá também. 5 pontos para o Cuiabá. Na primeira posição fora da degola. O Exatamente. Cuiabá já vai, então, A gente vê que a gente tem uma... Não faz uma discrepância tão grande ali no Z4. O Cuiabá é o atual líder agora do nosso brasileiro. Tudo bem que faltam muitos times. É, exatamente. Então, o nosso 15º, meu querido Léo Rocha. O meu 15º é o Coxa, em Coritiba. O meu é o Coelhão, América Mineiro. Goiás. Coelhão. Coelhão que é um dos melhores mascotes do Brasil. Eu acho. Melhores mascotes Ixi. do Brasil aqui. Pausa. Eu tava confundindo a minha tabela com o do Léo. Deixa eu trocar. Seu 15º, Léo? Aliás, falando em mascote, né? Vai cortar desde de antes, então. Ah, não. Onde eu mandei parar porque eu errei a tabela. Meu 15º é o Coelhão, América Mineiro. América Mineiro, 6 pontos para o Léo. E Bruno, seu 15º. Goiás. Goiás não vai cair pro Bruno. Goiás é grande. E o seu 15º? O meu 15º eu já falei, foi o Coxa. É, Poxa. mano, ignorante, Ah, mas eu posso falar velho. meu 14º se te agradar. Ah, é porque você tinha citado o Coxa, temos o nosso grandíssimo Coelhão, que são os grandes mascotes, que recentemente no Footloose a gente elegeu. A gente não, né? Nós colocamos para votação, os inscritos votaram,
E o nosso campeão foi... Ainda não foi definido. Quem tá... Tá entre o Galo e o São Paulo. Mas seguimos, né, com a tabela. Seguimos. Pra mais enquetes, na página do Fute Losers, toda semana, de terça a sexta, tem uma enquete, é o Duel Loser pra você. E de segunda tem o Loser Test também, que é um quiz de conhecimento de futebol. Beleza? Segue lá. 14º seu, Léo. Meu 14º talvez seja o primeiro clube... Ah, não, já foi o Santos, né? Mas outro clube grande, então, citado. Internacional. Então, 7 pontos para o Inter. Pra mim é o Atlético Goianiense e o Dragão. Atlético Goianiense também. Eu e o Bruno estamos ali páreos, um com o outro. Estamos pensando muito Então, Bruno, iguais. seu 13º. 13º que cai no fim do ano, né? Mas no brasileiro não vai cair. Atlético Paraná. Paranaense. Cap pro Bruno faz 8 pontos. Pra você, Léo Rocha. Pra mim é o Inter. Pra mim o Inter faz 8 pontos, sendo o 13º do Campeonato Brasileiro. Então essa eu inverti com você, porque eu fui de Dragão nessa, Atlético Ah, Goianiense. bonitinho você. Obrigado, mano. RS. 12º, Léo Rocha. Meu 12º é o América Mineiro, Coelhão. Pra mim é o Atlético Paranaense. Fortaleza. Ousado, Bruno. Ousado. Os Coringas de Voivoda estarão numa decadência, talvez. Para Bruno Souza, sim. Torcedor do Leão do PC, cobre. Bruno Souza. Os caras me xingaram no Insta. Para. Foi 11º? anotado. 11º, Bruno Souza. América Mineiro. Ceará. Concordo com o meu xará. 10 pontos para o Ceará, pra mim e pro Léo. E quem foi, o Bruno, seu 11º? O América Mineiro. Nosso querido editor está relutantemente para que Bruno Souza bote o boné pra trás. Com uma cara de otário, mano. Bruno Souza Isso botou o boné não vai tirar dele, infelizmente. 11º anotado. E o 10º? Eu vou de um milionário. Talvez bilionário, quem sabe. Então eu vou com você também, Fogão. Botafogo. Internacional. Então, 11 pontos para o Fogão, para mim e para o Léo. E o Inter fica com 11 pontos na tabela do Bruno. Cuiabá, que infelizmente já não é mais, então, nosso líder do brasileiro. Não. Temos agora o nosso 9º colocado, aquele que talvez pegue Libertadores se for um brasileiro recheado de prêmios, assim como Copa do Brasil e tal, talvez pegue uma vaguinha na Liberta. Quem é seu nono, Léo Rocha? Fortaleza. Eu vou de Coxa Branca. Ceará. Caraca, poxa, tá botando fé no coxa. Eu tô botando Ceará, fé no mano. Coxa. Ceará é muito bom. No fim da tabela eu vou justificar Tudo bem. minha fé no Coxa Livre. Fé no Vina e vamos embora, Ceará. Então, o 8º. Pra mim, a linguiça atômica. A linguiça atômica. O touro que tem asas. O Red Bull Bragantino. RB Braga, então. 13 pontos pro Léo. E em 8º, é isso? Em 8º. Estamos em 8º. Pra mim, o meu 8º. Pra mim, o 8º é o Atlético Paranaense, que leva 13 pontos na minha tabela. E pra você, Bruno? Bootfire. Botify em 8º, justíssimo. E o seu 7º, Bruno Souza? Na verdade, seria Setfire. Justo. Agora é o Braga. RB Braga. Eu vou de Fortaleza. Então, para o Bruno, Sétimo. o Braga está em 7º. Exatamente. Pra mim é o Fortaleza. E pra mim, é o Flusão. O Flusão fica em 7º no Campeonato Brasileiro e faz 14 pontos na minha tabela. Vamos começando a chegar na zona de pré-Libertadores agora, o 6º colocado. Que pra mim é o Flusudo. Pra mim é o Fluminense também. Fluminense? Fluminense. 15 pontos para o Flusão, para Léo e Bruno. Tenho fé no E Adalberto. para mim, o 6º colocado é o Tricolor Paulista. Justo. Tricolor Paulista. O único tricolor restante do Brasileirão agora na nossa tabela. Que o Fluminense já foi. Você já citou o Fortaleza? Já tem o Fortaleza. Então, pra mim, o Tricolor leva 15 pontos. E seu 5º colocado? Meu 5º é o Braga. O meu 5º, de novo invertendo com você. O meu 5º é o São Paulo. Meu quinto é o Tricas. 16 pontos para o São Paulo, Pior- para Léo e Bruno. Que nós tá muito igual agora. Sim. Pelo que eu estou... Não, pelo que eu tô olhando aqui, o Léo nós só trocou um aqui. Agora é o 4º? Quarto colocado. Quem pega a vaga direto na fase de grupos, Léo Rocha? Acho que vai ser unânime, né? Corinthians? Corinthians. Cortinas. Corinthians, então. Corinthians com 17 pontos. Agora, não foi surpresa pra ninguém os 3 primeiros, talvez seja surpresa a ordem. Bruno, seu 3º. Palmares. Palmeiras. Flamengo. E ó. Oh! Flamengo pra mim faz 18. E o Palmeiras faz 18 para Léo e Bruno. Quem vai ser o vice, Léo Rocha? Palmeiras.
Pra mim vai ser o Flamengo. Atlético de Minas. Que isso? Paulo Souza, campeão brasileiro pro Bruno Souza. É meu primo, né? Tem que torcer pro cara. Pra mim, o Galo é o campeão Pra do mim, Brasileirão o Galo vai 22. ser tri ou tetra se Flamengo. forem oficializar aquele título de 1744. E agora, Léo, temos as nossas tabelas pessoais prontas. O que faremos? Agora faremos nossas somas das 3 tabelas distintas e voltaremos para vocês com uma artezinha bonita sobre qual será a colocação final, que provavelmente estará errado porque Fute Losers. Já voltamos. Uhul, vai Brasil. Fala, Fiote, tá bom, Fio? Comemorando aqui a vitória do Arsenal 3-1. Pera, por que Tabela você tá... pronta. Tabela prontíssima, meu querido. A gente vai fazer um layout bonitinho para os inscritos aparecendo na tela. Quem sabe? Ô, deixa eu tirar uma dúvida. Eles sabem. Porque Uma dúvida que eu tenho. Até 2. Quem que, rapidinho. quem que ficou em último aí? Não, vamos fazer o Z4, 13º, 16º ao 16º. Começa no meio. Vai Porra, ficar confuso. É. começar do meio. Quem é o lanterna do campeonato? O lanterna do campeonato Quando eu foi... perguntei, ele não respondeu. Quem? Quem é o lanterna do O campeonato? lanterna é o Juventude. Na nossa tabela ele ficou com apenas 7 pontos. 7 pontinhos para a Juventude, que ficou em 16º no último Vamos falar o brasileiro. Z4 direto? Do 20º ao 17º? E aí a gente Do discorre. 19º ao 17º. Tá bom, aqui agora já foi 20º. Sim. Então tá bom. 19º é o Avaí. Ficou com 8 pontos na tabela. Todos os pontos que eu falar vai ser na nossa tabela, não que reflita a pontuação do Brasileirão em si com os jogos. 18º o Goiás. E olha que surpresa. Em 17º, Santástico na nossa tabela Fute Losers. caiu, O Santos irá ter o rapaziada. primeiro rebaixamento da sua história. Que eu super concordo. Eu acho que já tá combinando pra isso faz tempo. O Santos tá sem estrutura faz tempo. Por mais que o Rueda esteja tentando arrumar a casa, o Ele arrumou rebaixamento... a casa, mas enfraqueceu o elenco. E sem elenco, o que entra em campo não é o dinheiro, não é a gestão da diretoria. É o elenco. E se o elenco não corresponde, infelizmente, não vai dar. Mas a gente sabe que o Santos não vai cair, porque como a gente disse que ele vai, então ele não vai mais. Então repita por gentileza os 4 rebaixados. Do 20º ao 17º. Juventude, Avaí, Goiás e Santos. De todos aí, eu só discordaria do Avaí. Mas eu não acho Você acha que o Avaí não cai? Ah, eu acho que ele... Eu levo uma fé, tá ligado? É Isso. bem provável, mas eu levo uma fé. Mas é um G4 muito provável. Um Z4, perdão. Eu acho que é um Z4 muito provável. Então, quem é o 16º? Quem se safa ali de raspão? Bom, do 16º até o 13º. Pode ser? Justo. E com as respectivas pontuações. 16º, Cuiabá com 14 pontos. 15º, Coritiba com 21 pontos. 14º O Dragão, Atlético Goianiense com 22. e o 13º. América Mineiro com 25 pontos. Ah, eu gosto do time do América. Não me surpreenderia Eu não- se fosse um time que chegasse mais pra frente, assim, E mais, você acha que o Mancini vai... mais longe. É, no é campeonato. isso que eu acho que é perigoso. Claro, tem técnicos que podem chegar e fazer um trabalho realmente diferente, mas eu discordo demais de interromper trabalhos no meio, de... Parece que ligou a sirene e tem que trocar o técnico, e assim, pra mim isso só piora ainda mais o problema do time. Tem Tava no Libertadores... Marquinhos Santos. Não é nem por acreditar no trabalho do técnico, mas eu acho que é criticar a diretoria. Se ela acredita no trabalho do cara, por que deixou ele continuar no começo da temporada? É o exemplo claro do Corinthians, entendeu? Se acreditava realmente no Silvinho, por que demitiu ele com 3 rodadas de Campeonato Paulista? Se acreditava no Marquinhos Santos pro começo da temporada, que conseguiu levar o time pra Libertadores, feito inédito na história do clube, é porque acreditava no trabalho dele, certo? Mas por que demitiu ele na primeira rodada do Brasileirão? Esse imediatismo de resultados me incomoda demais. Por mais que tenha Mas técnicos isso é que uma mereçam cultura cair. já no futebol brasileiro. Infelizmente. Então... E aí é por isso que eu acho que o América pode se prejudicar. Troca de técnico no meio de trabalho pode vir a dar certo que nem o Abel Ferreira, com certeza. Mas na maioria das vezes no futebol brasileiro, o resultado é negativo. Então, 16º ficou o Cuiabá. Eu acho que válido, não tem nada a adicionar. É, o campeonato do Cuiabá acho que é pra brigar pra não cair. 15º, Coxa, que os dois colocaram próximo mesmo ao Z4. O Bruno colocou até Pra como cair. rebaixado. Você acho que colocou como se 15º, salvando. exatamente. Eu coloquei ele mais pra cima porque o Morinigo, Gustavo Morinigo, ou Morínigo se preferir, ele já tá há um tempo, inclusive quando o Coxa caiu, ele assumiu nas rodadas finais, quando já era praticamente impossível salvar, ele não acabou não salvando. É verdade que o Coxa
decaiu muito no fim dessa última Série B. Ele tinha tudo para ser campeão, ele subiu como terceiro colocado. Uhum. Mas eu confio no trabalho, fez um bom campeonato estadual. Eu acho que os jogadores vêm bem estabilizados já com o método de trabalho. Eu acho que o Aleph Manga, tendo a cabeça no lugar, pode ser um jogador que vai... Não que o Curitiba vá brigar por Libertadores, mas que ele vai poder fazer um campeonato digno, sem riscos. Eu concordo em partes com você, porque quando eu tava montando minha tabela pessoal, eu vi que dava pra misturar muito os times ali do 17º até o 10º, por exemplo, do campeonato. Acho que vai ter uma briga boa pra ver quem pode tascar uma vaga na Sul-Americana e quem vai ter que brigar pra não cair. E eu acho que o Curitiba ele pode muito bem surpreender e tá um pouquinho na frente. Claro que eu não acho que vai brigar por Liberta, mas eu não acho que é tipo imediatismo pra cair também. Eu coloquei ele mais embaixo ali porque eu acho que dá pra fazer uma mistura bem legal nessas posições aí. Não tão legal pros Ele clubes. pode fazer uma campanha digna de Ceará e América Mineiro Justo. no Brasileiro passado. Então, nosso, teoricamente, primeiro classificado para a Sula. Seria o Internacional, com 26 pontos. Claro, a gente tá considerando que o 12º vai ser o último aí pra Sula, né, do Brasileirão. Internacional com 26 pontos. 11º, Atlético Paranaense com 30. 10º. Agora com Cariri. Ceará é o 10º com 32. E o Setfire, ou Botafogo, como preferirem, é o 9º com 35 pontos. Então, indo por partes, 12º Inter, pegando a Sula. Talvez não brigue para não cair, né? Tem uma margem Há quem boa. diga que pode ser um dos candidatos a rebaixamento. Tem uma margem boa, Não duvido. teoricamente, 5 posições, 4 de sobra. Mas também não vai chegar perto de uma vaga na Eu Libertadores. acho muito difícil agora, o Inter ir pra Libertadores. Com o Mano Men- Eu não sei se podemos confiar muito no trabalho de Mano Menezes, que o último bom trabalho foi no Cruzeiro, que 2000. acabou de uma maneira Trágica. desastrosa. Então, 11º, É o Atlético Paranaense, eu acho que é uma faixa boa pro Furacão, que tem o mesmo problema do Inter e do América Mineiro, que trocou de técnico praticamente na primeira rodada do Brasileiro. Agora tá com o Carille, que eu não acho que... Acho que pega um elenco ok, mas são muitos reforços que a gente ainda não tem como avaliar, porque, por exemplo, o Canóbio, que é o atacante, dizem que é uma promessa, mas você vai olhar os números deles, não é algo que surpreende não. Então, assim, tem que ver o que... Acho que o Terans é a única salvação do time ali que pode render, tem sabe? o Marlos. O Marlos eu acho que... Mas o Marlos, pra mim, ele já não é um cara que vai fazer chover. Não acho que ele vai conseguir levar o Atlético Paranaense a futuros muito bons. E sabe? o Pablo. A gente estaria com o João aqui, ele poderia falar com propriedade do Pablo. Mas Pablo é bom, pô. é ótimo. Mas o Atlético Paranaense, que pra muitos, né, não, até que tem o melhor elenco, a Nádia Mauad do GE acabou falando isso. Não vai também na nossa tabela brigar pra não cair, também vai acabar não pegando Libertadores. O Carille é bom com pontos corridos, então talvez a Por isso deve que eu acho que surpreenda. pode ser, né? Mas eu não acho que é muita coisa não. E o Ceará, que é o nosso 10º, eu acho que é o time de meio de tabela. Eu acho que o Ceará é um time de meio de tabela. Dorival Júnior que começou bem. Começou bem, fazendo uma boa campanha tanto no torneio continental como vencendo o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, jogando melhor do que o O Palmeiras. Ceará no estadual teve alguns problemas. Sim. Eu não lembro direito a história que aconteceu. Teve algumas coisas extra-campo, se eu não me engano, certo? E aí poderia prejudicar a temporada inteira do time. Porque o estadual ele pode ser tratado muito bem como uma pré-temporada. E foi mal na Copa do Nordeste também. Exato. E então, assim, o que a gente podia esperar antes do Campeonato Brasileiro e da Sul-Americana? Mas o Ceará ele vem apresentando bons resultados. O Ceará que ele nunca consegue dar aquela estabilizada, né? Com o Guto Ferreira foi assim, acabou demitido. Thiago Nunes chegou muito mal, depois quase levou o time para Libertadores e aí recomeça o ano mal, é demitido, assume o Dorival. Então, Mas é isso, acho que meio de tabela tá ok pro Ceará. Ok. E nono pro Botafogo, que a gente ainda não... é uma incógnita. Acho que o Luiz Castro pode dar certo, mas nono... eu para acho muitos o Botafogo vai até brigar para se manter ainda na Série A. A gente colocou ele mais perto de uma briga por Libertadores. Acho que é um time bom e com o investimento que veio tem a crescer nas temporadas futuras. Tipo, Me vai preocupa que chegar mais longe. Me preocupa o excesso de meio-campo como reforço. Piazon, o Tietê, o Patrick de Paula. Não sei se precisava de tanto meio-campo. O Gustavo Sauer, que pode fazer mais a ponta, mas não sei se precisava de tanto meio-campista. Talvez um goleiro, já que o Gatito não consegue uma sequência. Um centroavante, de repente. a expectativa no Rio de Janeiro é que o Luiz Castro faça um bom trabalho, que ele já está fazendo uma espécie de um bom trabalho,
é um começo, muito começo, então é difícil falar. Mas acho que a gente pode esperar que o Botafogo vá brigar pelo menos por uma Sula, no mínimo, eu acho. Então acho que nono colocado pro Botafogo é ok. Vamos agora do 8º ao 5º. Quer falar o 8º e o 7º? Pode ser Fortaleza, ó. Fortaleza com 35 e o Braga em 7º com 43 pontos. Então, teoricamente, considerando o regulamento inicial do campeonato, esses dois times estariam fora da Copa Libertadores, os dois que estão na atual. Eu já acho que o Braga ele pode alcançar voos maiores aí nesse Eu acho o Fortaleza mais forte do que o Braga. Pegado isso aí, hein? Eu acho bem disputado entre os dois, mas eu confio mais no Voivoda do que no Barbieri. Não, discordo de você. Eu acho que o Barbieri tem mais potencial. Eu acho que os dois times são bem, tipo, parelhos. Um jogo entre os dois seria algo, tipo, muito bom de assistir. Vai ter um time que a gente vai falar mais pra frente que eu acho que Fortaleza e Bragantino teriam total condição de ficar na frente. Vai ser uma briga muito boa, eu acho. Que o mas Bragantino eles têm condições. ele perde força. Por exemplo, na Sula, ele conseguiu perder para um time de Alberto Valentim no comando. E a reta final do campeonato foi bem ruim, ele quase que ficou fora da Libertadores. Apesar de ter ficado com G4. Sim. Mas eu entendo, perdeu o gás. O Bragantino tinha condições de ir mais longe, perdeu o gás, e aí foi recuperando aos poucos e conseguiu ficar em quarto. É digno. O Bragantino, primeiro ano na Série A, se eu não me engano, ou foi o segundo? Segundo ano na Série A. Segundo ano na Série A e já conseguiu um G4, e eu acho que dá pra ficar... investimento também não vai faltar. Não, mas o que eu acho que pode pesar é a camisa mesmo, sabe? É a camisa. O Johan eu gosto muito. Eu também, mas o que eu falo é, por exemplo, senti muita falta da torcida na final da Sul-Americana contra o Atlético Paranaense, entendeu? Pra mim, o Atlético ganhou na camisa ali. De ser um time muito copeiro. Eu acho que o Atlético tava muito mais preparado pra uma final. Eu gostei dos reforços. Do Furacão também, mas os reforços do Braga. O Renan eu acho um excelente zagueiro. Que tem tudo pra conseguir se acertar, canhotinho importante ali. Então vamos ver se o Barbieri... Vamos ver se o nosso querido editor aqui palmeirense... Miguel está nervoso. Não gostou do negócio por ser palmeirense. Renan é um grande zagueiro, muito promissor. Ao sexto e quinto? Sexto e quinto. Quem vai pra pré-Libertadores, Léo Rocha? Pré-Libertadores, sexto colocado. Fluminense com 44 pontos e o Tricolor Paulista com 47 pontos, é o quinto colocado. Certo, acho válido. Fluminense eu acho que dá pra apostar assim em sexto, porque o Abel Braga é um técnico muito bom, cara. Como eu gosto do Abel. O problema é quando ele perde o gás também, né? Quando o time desencana Abelão. um pouco, aí é difícil voltar. Desencana? Como? Com Fácil, Cano. Vem o Abelão. Não, com Deixa o Cano não dá pra eu. desencanar. Tem o Cano, tem o Fred, tem o William, tem o Felipe Melo, tem... O asilo do Flusão. Mas é um asilo muito experiente, diferente. É o oposto do Braga, sabe? Uma juventude contra a experiência. E eu acho que a juventude atrelada... Perdão. A experiência atrelada com a força da camisa do Flu, vocês podem contestar um pouco alguns argumentos, mas eu acho que pode fazer que o time vá longe. E ainda a experiência na área técnica. O Abel Braga tem tudo pra levar o time longe. Foi o Flu que você se referiu que Braga e Fortaleza super poderiam acabar na frente? Eu acho que é uma disputa muito forte, sabe? Eu acho que o nível ali é muito igual entre os três times. Tipo, Eu acho que a não disputa destoa poderia... muito. Tanto que eu coloquei o Bragantino na frente do Flu, eu acho, na minha tabela. Mas eu acho que a disputa é muito válida, realmente. Entendeu? Eu acho que é um empate Pesou o muito Abel forte. Braga. Pesou o Abel Braga, eu gosto muito do Abel Lá Braga. vem o Abelão. E aí temos em quinto o primeiro classificado fora direto da fase de grupos, que é o São Paulo, que não teve uma experiência muito boa da última errado. vez. É o Tricas. Perdão. E ele não teve uma experiência muito boa, caiu pro Tajeres, que é uma incógnita. Porque dentro de casa é o famoso time home office. Só trabalha em casa. Quando tá em casa, a torcida faz sua parte, o São Paulo... Um exemplo disso foi no Paulista, que ele engoliu o Palmeiras. E na primeira rodada do Brasileirão. Na primeira rodada que ele goleou o Furacão, mas na volta ele jogou pior que o Juventude na Copa do Brasil, sofreu na Sul-Americana e tomou um amasso histórico do Palmeiras. Então, Perfeito. Eu acho que o São Só uma Paulo incógnita. fora de casa, são 19 fora de casa. 19 curiosamente, o São Paulo ele tem um retrospecto fora de casa melhor do que o Corinthians, Palmeiras e Santos. Mas eu acho que não é nem por resultado, e sim pela postura. Que o São Desempenho. Paulo não tem postura digna de time grande para jogar. E agora fora de que a casa. temporada tá chegando em suas fases importantes, brasileiro, começou a Liberta, perdão, a Sul-Americana pro São Paulo, que ele tá apresentando essa inconstância. Você
apresentar um resultado bom fora de casa no Paulista é uma coisa. Agora, nos campeonatos grandes da temporada é o que faz a diferença Vocês realmente. acham que o São Paulo chega forte na Sula? Claro que chega forte, É a claro. meta principal do clube. A direção falou que a meta é chegar no mínimo Até na porque final. o Rogério é um bom técnico. Eu Tava acho que- conseguindo mesclar bem o elenco, Mas um bom eu acho que rodízio. o ponto é esse. Tem que ter a mesma força dentro do Morumbi nos jogos fora de casa. Principalmente no mata-mata. no Brasileirão e no mata-mata. O Brasileirão com pontos corridos Sim. tem que ter uma constância. E no mata-mata, se você perder um jogo fora de casa, Não adiantou nada ganhar a ida do Palmeiras e tomar aquele com amasso. certeza. Então, eu acho que quinto é uma posição justa pro São Paulo. Que foi a que eu e o Bruno também colocamos. Quarto colocado, Corinthians, com 51 pontos. direto para a fase de grupos. Vitor Pereira. Será que a torcida ficaria em paz com o quarto lugar no Brasileiro? Creio que sim. Eu creio que sim. Eu acho que quarto lugar. Até porque qualquer clube que ficar, tipo, pelo menos uma posição atrás de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro vai ficar satisfeito. Acho que ainda não dá pra bater de frente com eles. Corinthians, que até o momento que estamos gravando esse vídeo é o líder do campeonato. Líder simbólico, né? Porque Duas rodadas, até o Vasco Acho foi que com... até a 10ª rodada é tudo líder simbólico. E eu não esperava um começo. Não nem pra falar que é um começo bom, né? Porque foram literalmente 2 jogos. Mas o Corinthians, eu achei que ele não iria tão longe no campeonato. Ainda pode ser que não vá pela faixa de idade do elenco. Porque eu acho que o Corinthians ele vai apostar mais nas competições de tiro curto, como Copa do Brasil e Libertadores. Então, talvez Renato Augusto, Paulinho, William, Juliano sintam um pouco o peso e não consigam 38 rodadas. Um exemplo do São Paulo, do Diniz, que perdeu o gás e nem era um elenco tão qualificado igual do Corinthians. exato. Talvez. E o Corinthians, que é qualificado 2, 3 vezes mais do que era, mas talvez o físico pese um pouco. Mas acho totalmente válido, por questão de elenco, também o Corinthians é o quarto do Eu Brasil. concordo, acho que não é o foco da temporada ganhar o Brasileiro, é ganhar as competições de mata-mata, tanto a Copa do Brasil quanto a Libertadores. Um quarto lugar não seria algo tipo Seria totalmente válido. de reclamar. E É terceiro? isso. Eu acho válido a gente já falar o terceiro, o segundo e o primeiro, porque são os 3 ali que estão no duelo dos últimos anos do Brasileirão. Por favor. Palmeiras em terceiro com 55, Flamengo com 57 é o vice, e o Galo vai conquistar o seu bi consecutivo e o tri da sua história, ou o tetra para os atleticanos. Fez 59 pontos na nossa tabela. Repita a pontuação pra gente ver. Palmeiras 55, Flamengo 57 e Galo 59. Você Bem vê que foi próximo ali. acirrado. Foi muito acirrado. O Palmeiras, talvez até pelo mau início do campeonato, né? Não venceu, empatou com o Flamengo, empatou sem gols com o Flamengo, perdeu pro Ceará. Perdeu pro Ceará. Com Goiás. Vamos lá, com Empatou Goiás, com Goiás. amassou o Goiás, o Ceará realmente foi uma surpresa e fez o que tinha que fazer fora de casa com o Maracanã lotado. Que o Fechou a Flamengo foi casa. melhor. Aí você pega o campeão paulista e um chocolate, 2 chocolates na Libertadores. Eu acho que Com o Navarro. começo ruim de brasileiro não pode significar nada pro Palmeiras. Talvez é mínimo isso. Mas talvez seja esse o critério de margem mínima para os outros 2 times que Tudo também são bem. muito fortes. Tudo bem. E o Mas eu segundo? acho que o segundo Flamengo, que tem a força do Flamengo, né? Conseguiu vencer o São Paulo, que talvez fosse um dos candidatos para esse início de campeonato a largar tão bem quanto. Aham. Conseguiu vencer até com uma certa facilidade. Acho que tirando aquele comecinho de segundo tempo que o São Paulo imprimiu força, o Flamengo foi superior em 60, 70 minutos dos 90. Então jogou com credibilidade, venceu o Paulo Souza, que parece estar conseguindo adaptar seu O que vai fazer o trabalho. Flamengo ficar nessas posições é a constância, né? Não tem jeito. O Flamengo é um time muito constante. Ele pode até perder um jogo, a torcida balançar, mas ele vai ganhar 4, 5 pra compensar. Então, Eu acho que a cara desse time é o Arrascaeta. Você não vê o Arrascaeta fazendo um jogo ruim. e você Ele é vê muito bom, velho. como o Flamengo piora sem o Arrasca. Então, Sim. E o Lázaro subindo agora para o Que time jogador, hein? principal. Muito bom. muito bom. E o Isla voltando a jogar bola. Finalmente. E o nosso campeão? O Galo. Não tem o que reclamar do Galo. Ele é o único É. time que é 100%, tipo, só elogios. Você bota Tem algum fé no turco? Até agora não tem o que não botar. Ataque. Mano, que ataque do Galo com o Hulk. Aí tem o Ademir agora que chegou. Tem várias opções. Gosto no banco muito do também. Savarino. Eu gosto muito do Keno também. Nacho Acho que o Fernandes, elenco é Aracho. bom em todas as O elenco é posições. muito bom. É. Um elenco que Nacho Fernandes não é titular absoluto, já Então, não acho precisa que falar é mais isso. nada. Eu acho super justo o tri do Galo. Com o Hulk esmagando todos os adversários. Pô, gostei, hein?
Gostei. Vê aí, comenta aí se você gostou também da nossa lista. Se não gostou, Se o editor, pode xingar. não sei, gostou, se pode a gente xingar. tiver feito a nossa artezinha, coloca aqui na tela. Pode printar e cobrar a gente depois. Quando a gente tiver errado tudo e quando o nosso Avaí for campeão brasileiro, com Goiás de vice e Juventude em terceiro. Palmeiras, Galo, Flamengo e Corinthians rebaixados. Então, muito obrigado por você assistir até aqui. Senta o dedo nesse dedo. Até a próxima, Foot Losers. Aí vai ver o campeão Ceará, tá ligado?